Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, mais uma aula. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês, né? Mais uma nossa segunda aula, olha aí, né? E hoje a gente vai tratar de um assunto que é um assunto que envolve muito, né? Um assunto às vezes até um pouco polêmico, mas que você precisa ter esse assunto de uma forma ajustada, equilibrada e bem clara para sua vida, para sua mente, até para sua vida cristã, ela poder prosperar, ela poder avançar. Amém? Eu quero dar início aí com vocês, orando ao Senhor para a gente, né, começar a nossa aula. Mas antes, lembrando, pessoal, lembrando vocês que, né, assim que você acabar de assistir a aula, dá o like ali no vídeo, faz um comentário ali embaixo, aula assistida, ok. Se você tem alguma dúvida, pode deixar ali nos comentários, eu tô lendo, eu tô curtindo os comentários, eu tô acompanhando, monitorando vocês pelos comentários, até inclusive a chamada de vocês, os comentários, ela faz aí uma referência para eu saber quem tá assistindo e quem não está assistindo as aulas. Então eu espero muito do fundo do meu coração, como eu já disse para vocês, né, se vocês querem honrar o professor Will, assistam as aulas, né, que é muito importante para que você possa absorver esse conteúdo, tá ok? Lembrando também, volto a dizer que toda semana vocês vão receber essa aula, né? Uma aula por semana. E também vão receber a aula da professora Arlita. Alguns ficaram com dúvida. São dois professores, sou eu e a professora Arlita. Eu mando a minha aula e ela vai mandar a aula dela. Tá ok, gente? E aqueles que ainda não responderam aquele questionarinho que eu enviei, né, ali no grupo, por favor, respondam e me enviem pra gente poder estar ajustando o nosso diário de classe. Tá certo? Vamos dar início nessa aula, vamos orar? Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo tão precioso, Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E se não fosse a tua boa mão, Senhor, o que seria de nós? Onde nós estaríamos, ó Deus? Mas aprove, ó Senhor, né, nos escolher, nos trazer salvação, nos permitir viver uma vida com experiências, cheias de experiências da Tua Palavra. Aprove, ó Senhor, nos dá essa oportunidade de estarmos fazendo essa escola de princípios, onde nós começamos a ter uma noção, um conhecimento, onde a nossa visão ela começa a ser ampliada, Pai, para as coisas do Teu reino, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque a cada aluno que aqui está, Senhor, a mim, Senhor, aos outros professores, Senhor, se não fosse, Senhor, o Teu poder e a Tua graça, nós não estaríamos aqui. Nós somos gratos por isso, Pai. E te pedimos, ó Pai, abre o nosso entendimento nesse momento. Pai, traga a unção, que não seja o professor Will, mas seja o Teu Espírito Santo ministrando através da minha vida, Senhor. Que essa aula possa ser encontrada aí com as dúvidas, com os questionamentos, que sirva de esclarecimento para os seus filhos, ó Deus, e mais do que isso, que os seus filhos consigam aplicá-la, Senhor, para que nós possamos ter êxito ainda mais na nossa vida cristã, Deus. Nós abençoamos essa aula, nós abençoamos a vida de cada aluno, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Vamos lá, hoje a gente vai falar de dízimos e ofertas, ok? A palavra dízimo vem do hebraico maser, M-A-A-S-E-R, Maser, e significa a 10ª parte de todos os bens. Muitos pensam que o dízimo era apenas por obrigação instituída por Deus na lei dada a Moisés, para ser cumprida somente pelos israelitas lá no Antigo Testamento, mas não é isso, gente. Nesse estudo veremos que não é exatamente dessa maneira, ok? A palavra de Deus fala não somente a respeito dos dízimos, né, mas que devemos ainda ser fiéis às ofertas. Preste atenção. O dízimo é o alicerce, é a base segura, né? Eu gosto de fazer a aula, ela mostra bem clara essa comparação para você poder, você que não entende muito sobre esse assunto, para você ter uma noção. Então, o dízimo é a base, o alicerce, a base segura de um edifício, que é a nossa vida financeira. Então, o dízimo é a base do edifício, que é a nossa vida financeira, ok? Até aí tudo bem? Vamos lá, vamos em parte para você não se perder. E podemos dizer que a oferta que você dá é o material de construção de todo o prédio, né? Então o dízimo é a base e a oferta é material para você construir, ok? E a quantidade de andares depende do seu investimento. Ah, Williams, como assim? Significa que quanto mais você ofertar, mais andares será construído, né? Será construído, mais andares você vai ser elevado para cada vez mais alto. Por quê, gente? A oferta nada mais é que uma semente, né? Então, assim, o dízimo é a fidelidade com Deus. Nós, cristãos, é uma ordenança na palavra, a gente vai ver bem certinho nessa aula, mas a oferta, né, ela ali, você tem que dar, é uma semente. Então, o quanto você dá, isso vai retornar para ti. 30, 60, 100 vezes mais. Amém? Então, vamos lá. A palavra de Deus,
também fala das primícias. Olha que interessante, eu acho que você já viu isso, ouviu isso na nossa igreja, ou de repente já ouviu falar assim. As primícias estão ligadas à lei da honra, que dar a Deus as primícias de nosso tempo, dos nossos rendimentos, é uma forma de mostrar-lhe o quanto o Senhor é importante nas nossas vidas e o quanto dependemos dele, ok? Nessa aula, estudaremos 3 formas de contribuir para que mais pessoas conheçam o Evangelho e sejam salvas, e receber a Deus suas bênçãos conforme as suas palavras. As primícias que estão ligadas à lei da honra, as ofertas são ligadas à lei da semeadura e os dízimos estão ligados à lei da fidelidade. Então, assim, nós vamos falar além de dízimos e oferta, também de primícias. Nossa, William, mas eu confundo, eu não sei muito bem, então fique atento, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar ali no WhatsApp. A gente vai estar te ajudando a você ter esse conceito, né? Você formar esse conceito sobre dízimos e ofertas que acaba sendo um assunto muito polêmico, um assunto que muitas vezes você é questionado, você como cristão é questionado. Por que você faz isso? Então você tem que estar atento e aprender o porquê disso. Por que nós fazemos por que nós devolvemos os dízimos? Por que nós semeamos a nossa oferta? Por que será? Então tudo isso tem um propósito, queridos, tá? Não pense você que é uma coisa natural, eu só estou ajudando a igreja, uma obra... Não é nada disso, tem tudo um propósito, ok? Então, eu gostaria muito que você ficasse atento e qualquer dúvida que você tivesse também referente a esse assunto, você pode ali nos enviar ali no WhatsApp, tá certo? Vamos lá, o dízimo no decorrer da história. Então eu vou ler aqui para vocês o decorrer da história e como o dízimo ele foi aplicado ali na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo, ok? Nós vamos começar com Abraão. Então Gênesis 14 e 20. Eu separei aqui, gente, outra coisa. Eu sou o cara que gosta muito que vocês leiam a palavra de Deus, a Bíblia. Talvez você não tenha, William, não tem a Bíblia física, mas você deve ter a Bíblia aí no telefone, né? Mas nesse telefone eu estou assistindo a aula, então você anota a referência que eu estou te passando aqui, para depois você dar uma olhada. Eu separei aqui Gênesis 14 e 20, vamos ver o que diz nesse versículo, gente. É importante que a gente leia para você saber que tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos lendo, delegando, é tudo baseado na palavra de Deus, ok? Então Gênesis 14 e 20 diz o seguinte... Aqui eu marquei aqui. Seja louvado, ó Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Olha isso aí. A segunda referência que eu tenho aqui diz o seguinte, fala sobre Jacó, né? No capítulo 28 mesmo do livro, vemos a história de Jacó saindo da sua casa, depois de ter enganado seu pai Isaque ao chegar em Betel, onde passa a noite, arrepende-se de seus atos e ao amanhecer ele faz um voto com Deus. Né? Então, assim, queridos, em tudo você vai ver uma relação com a palavra de Deus, né? Tudo que for lido aqui, tudo que nós ministramos aqui, ela tem todo um embasamento na palavra de Deus, entendeu? Então, esse material que você recebe é um material muito completo. Então, assim, se você tem alguma dúvida, olhe no PDF, leia as referências bíblicas, que você não vai ficar, será? E ainda tem os professores, os mestres que ficam à disposição para poder ajudar você a desenvolver esse assunto, a entender melhor o assunto, certo? E aí eu quero ler aqui mais uma coisa que diz o dízimo sob a lei, debaixo da lei. Diz o seguinte: depois de tirar o povo do Egito, o Senhor estabeleceu algumas normas de conduta e leis que pudessem direcionar o povo e ajudá-los a serem prósperos em tudo, e nelas estavam incluídos os dízimos. Levíticos 27 e 30. Eu acho que eu separei aqui também, deixa eu dar uma olhada. Se eu não separei, a gente dá uma, né, a gente procura e lê de qualquer jeito, mas já está separadinho aqui. Diz o seguinte, quanto aos dízimos, diz aqui no livro de Levíticos, né, 27 e 30, todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são, portanto, dedicados a Yahvé, o Deus eu sou, né? Yahvé é um dos nomes de Jeová, do nosso Deus. Então, assim, aqui diz o seguinte, tudo é dedicado, né? Uma parte é dedicado ao Senhor. E é assim hoje na nossa vida, querido, né? Quando o nosso pastor está ministrando ali sobre dízimos e ofertas, né? E quando ele diz com muita sabedoria que ninguém dá mais dízimo que ninguém, que todos dão um valor igual, é uma verdade. Mas como, William? Se eu ganho 1.000 e o outro ganha 10.000, um exemplo, né? Queridos, tanto ele quanto você, eu quanto você, enfim, todos, né? Qual que é o nosso, hoje, qual que é a nossa ordenança? A gente retirar devolver 10% desse valor, 10%. Então, se é de 10.000 ou de 1.000, todo mundo está dando 10%, né? Claro, mas eu tenho um amigo, alguém que dá 20, dá 30, ok, né? Mas se você tirar a 10ª parte, né, você já está cumprindo ali o que o Senhor deixou,
Ok, gente? Então, esse é mais uma situação que eu queria ler aqui para vocês. Na letra C aqui da minha leitura tem o seguinte: colhemos segundo a espécie que plantamos. Olha isso, colhemos segundo a espécie que plantamos. Gente, perdão, eu li a folha errada. Eita, nós, vamos lá. Perdão. Dízimo sob a lei. E aí tem mais um dizer aqui que diz o seguinte: Malaquias 3, 8 ao 10. Se você conseguir ler aí na tua Bíblia, eu já separei aqui. Mas diz o seguinte: é até um versículo bem conhecido, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós e a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e eu não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Esse texto, gente, não foi escrito para gerar medo nas pessoas, para gerar terror, obrigação, mas aqui o Senhor estava mostrando a causa de algumas situações que o povo estava sofrendo e alertando a respeito da fidelidade a Ele. Então, quando o pastor está ali ministrando e falando: queridos, eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor prospere abundantemente, para que venha uma benção tal sobre a tua vida, não está ali te obrigando, não, ele está nos ensinando, né? O pastor está nos ensinando a maneira que nós devemos aplicar na nossa vida, né? Como nós devemos aplicar esse dízimo, né? Como nós devemos dizimar, como nós devemos entender isso para que a prosperidade ela venha sobre a nossa vida. E a palavra de Deus é clara. Na verdade é clara. Faz o dízimo e faça uma prova do Senhor. Muitos dizem assim: William, mas não vai sobrar esse mês, né? Não dá. Querido, faça o teste, né? Faça a prova com Deus. A palavra de Deus tá te dando essa liberdade. Faça a prova de mim e verás que eu sou Deus. Sabe? Então, queridos, assim, você precisa entender que tudo é baseado na tua fé. Sabe? Se você parar, mas não vai... Queridos, normalmente não dá mesmo. O salário da gente às vezes de uma maneira tão apertada, fica tudo tão controlado. Se você não tiver aplicar sua fé para cumprir essa ordenança, sabe, você, aos olhos materiais, você não vai faltar, né? Mas quantas vezes, eu já tive experiências dessas, quantas vezes, assim, tô aqui separando meu dízimo, tô aqui separando a minha fidelidade a ti, só que eu preciso que o Senhor venha com essa bênção, que supra, né, essa necessidade. Amém, queridos? O Senhor vem, o Senhor nos surpreende, faz muito mais do que pedimos ou pensamos, como diz a palavra, né? Mas a gente precisa aplicar, sabe? A gente precisa ter fé e colocar isso em prática. E muitas vezes nós não fazemos isso, não é verdade? Quero continuar aqui dizendo o dízimo sobre a graça. Será que o Novo Testamento fala sobre dízimo? Sim, podemos dizer que o Novo Testamento é mais duro de ser seguido do que no Antigo Testamento. Quando o assunto é dinheiro. Enquanto no Antigo Testamento era requerido o dízimo, no Novo, os apóstolos davam tudo, davam mais que 10%. Eles vendiam tudo que tinha, ali em Atos 2,45 diz isso, para repartir entre eles. E repartir entre eles. Jesus confirmou o dízimo quando falou com os fariseus, presta atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, endro e do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Olha isso, gente. Mateus 23, 23. Eu vou ler aqui para vocês, que eu separei também. Mateus 23, 23. Está separadinho aqui, tá, gente? Vamos lá. Para que a gente possa ir entendendo, né, e ver também como que a Bíblia ela aponta esse caminho para a gente, não é verdade? Olha aqui. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, é o que eu acabei de ler, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendo descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Não adianta eu dar o dízimo, querido, vou dar o dízimo e vou sair pecando, fazendo, pintando e bordando, mas eu estou dando o dízimo. Não, o Senhor, Ele quer o tudo, nosso tudo, né? A nossa fidelidade, a nossa fé, né? O nosso dízimo. Você está entendendo? Não adianta fazer uma coisa e omitir outra, como está dizendo aqui na palavra. Eu vou dar o dízimo e eu estou aí liberado para fazer o que eu... Não é bem assim que funciona. Não é isso que a palavra está dizendo. Pelo contrário, a palavra diz que não adianta dar o dízimo, dar somente o dízimo e omitir outras coisas. Eu vou dar o dízimo, mas eu não vou dar oferta. Eu vou dar o dízimo, mas eu não vou dar oferta, não dá primícia, já dou o dízimo. Queridos,
né? Há princípios a ser aplicados. Se você quer continuar sendo abençoado na tua vida, né? Ó, William, não estou sendo abençoado, então comece a aplicar esses princípios na tua vida, né? A palavra de Deus, ela é um foco de luz que ela vai nos apontando no caminho certo, sabe? Se você tem vivência com isso aqui, que é a palavra de Deus, você vai ter êxito em muita coisa na tua vida. Ah, Williams, eu não leio a palavra. Você vai começar a perecer. Ah, Williams, estou aprendendo. Ok, que bom, querido. Porque é isso que nós precisamos, aprender o que tem na palavra, estudar sobre isso para que a gente possa ter sucesso na nossa caminhada. Cristã, secular, enfim, profissional, emocional, em tudo. Em tudo a Bíblia nos dá uma direção. Entendeu? Então tem um livro que você precisa ler, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ok, gente? Vamos lá. Quero continuar aqui. Que diz o seguinte: alguns legalistas pegam esse versículo para se desculparem por não dar o dízimo, dizendo que Jesus estava dizendo que o importante é a fé, a misericórdia. Veja se está escrito da última parte do versículo: deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus estava falando contra a religiosidade deles e o legalismo, né? Jesus estava falando, e não sobre o não dizimar. Então, olha isso. Jesus estava falando sobre a religiosidade, o que muitas vezes a pessoa ela é religiosa, ela fala conceitos que ela cria, que ela desenvolve, e ela quer aplicar isso para um bem geral, um bem comum. Ah, não, mas eu penso, se você pensa assim, se você faz isso, né, se você é legalista, ok, mas a palavra de Deus está dizendo isso. Então não seja legalista, não seja religioso, gente, né? Isso é muito forte, a gente tem que entender essa chamada aí. Aí a gente entra aqui no princípios de dar. Aí no teu PDF vai seguir também para ti uma relação de versículos sobre isso, né? Ninguém possui nada de que não haja recebido originalmente de Deus. Então nós devemos dar ao Senhor de boa vontade, com alegria, com generosidade, com proporcionalidade, com amor, com regularidade, com gratidão, com ministração ao Senhor e seus santos, né? E como que nós devemos dar? Vou repetir: ao Senhor de boa vontade. Tudo isso tem um versículo. Ao Senhor, 2 Coríntios 8:5. Vai lá e dá uma olhada. De boa vontade, 2 Coríntios 8:3, 12. Com alegria, 2 Coríntios 9:7. Com generosidade, 2 Coríntios 8:2 e o 9, capítulo 9, versículo 13 também. Com proporcionalidade, 2 Coríntios 9:6. 8, 14 e 15 também fala. Com amor, 2 Coríntios 8, 24. Com regularidade, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Com gratidão, 2 Coríntios 9, 11 e 12. E com ministração ao Senhor e seus santos, 2 Coríntios, capítulo 9, do 9 ao 13. Então, em tudo você aprende como dar ao Senhor, como retribuir isso. O Senhor nos ensina, nos orienta, né? Mais do que isso, Ele nos dá aqui os versículos para que a gente possa entender, né, como aplicar esse princípio, ok? Então, consequências do ato de dizimar. De acordo com Malaquias 3, aquele versículo que a gente acabou de ler ali atrás, vimos que o que acontece quando nós dizimamos. Você já deve saber isso na prática, mas é legal a gente lembrar e entender, né? E muitas vezes, para quem não está vivendo isso, comece a viver isso também, tá? Não faltará o mantimento na casa do Senhor, eu creio. Não derramarei bênçãos sem medidas. Bênçãos tal, então bênçãos serão derramadas constantemente. A vossa vide não será estéril. Amém? As nações vos chamarão de felizes. As nações vos chamarão de felizes. Olha isso, querido. Que bênção. Olha quanta bênção sobre esse ato de dizimar. Aí diz o seguinte em Isaías 40:31. Como é bom encontrar um servo fiel, sempre feliz, um rosto formoso que resplandece a paz de Cristo, mesmo em meio às lutas e dificuldades. São esses fiéis do Senhor que triunfam e voam como águias, que diz em Isaías 40:31, acima de todas as dificuldades. Então, assim, querido, eu não sei você, mas eu já tive muito essa experiência. Nossa, você vive feliz, você vive sorrindo, que nós somos felizes, né? E isso também é um ato do dízimo, né? Seremos conhecidos como felizes, como um povo feliz, e glória a Deus por isso, querido. A alegria do Senhor é a nossa força, sabe? Se não é essa alegria, né? A gente tá num mundo tão tenebroso, tão temeroso. Se nós não temos a alegria do Senhor, as coisas elas ficam complicadas, não é verdade? Mas a prova do Senhor nos dá essa característica, né, de um povo feliz, glória a Deus. E aqui a gente também já entra em ofertas. Se a pessoa só dá oferta, mesmo que
seja mais do que o dízimo. Eu vou dar uma oferta, meu dízimo é tanto, minha oferta é maior. Está dando com o dinheiro roubado do Senhor. Olha isso, em primeiro lugar temos que ser fiéis aos dízimos, e em segundo lugar nas ofertas. Não basta apenas orar e jejuar pela vida financeira. Se você não semear, não pode colher. Vou repetir, se você não semear, não pode colher, ok? Não precisa nem esperar a ação de Deus, e assim muitas pessoas na igreja orando e jejuando por coisas que há muito tempo não recebem. O dízimo é como um seguro que protege o seu patrimônio, presta atenção. As ofertas são como aplicação financeira que aumenta o seu patrimônio. Tudo no reino de Deus funciona debaixo da lei da semeadura, queridos. Então, assim, aqui acabou de dizer, né? Eu estou esperando uma benção tal, isso nunca acontece na minha vida, há anos eu estou esperando. Tá, você já fez uma oferta, já deu uma semente por esse propósito, por esse plano, por esse sonho? William, eu nunca fiz isso. Experimente. Senhor, está aqui a minha oferta, né? Dê nome a sua oferta, dê origem a ela. Está aqui a minha oferta, eu estou aqui colocando diante do Senhor, sabe, Senhor, porque eu tenho esse plano, esse projeto. Recebe essa semente, faça ela frutificar na minha vida, em nome de Jesus. Sabe, queridos, faça isso. Sabe, eu não sei se você já ouviu, por exemplo, quando nós tivemos nosso filho, eu e minha esposa, a gente levou até o altar uma oferta de gratidão, né? Senhor, mas oferta pelo filho, sim, uma oferta de gratidão ao Senhor, né? Pela chegada do nosso filho, pela saúde dele, para que o Senhor continue abençoando, prospere ele em tudo. Sabe, querido, a gente tem que saber dar nome, dar origem à nossa oferta, sabe? Então, assim, a gente precisa plantar para a gente colher, a lei da semeadura, é claro isso. Sabe? Então, quando nós entendemos isso, as coisas passam a ser diferentes, ok? O princípio da semeadura é tanto natural, Gênesis 8, 22, quanto espiritual, Gálatas 6, 7 e 8. Então, anote isso para você ler. Os aspectos mais importantes de uma semeadura, vamos lá. Colhemos o que plantamos, sim, em Gálatas 6, 7, na parte B do versículo, isso aí é bem claro. Colhemos na proporção que plantamos também. 2 Coríntios 9, 6, você vai aprender isso. Colhemos segundo a espécie que plantamos, Gálatas 6, 8. Veja alguns exemplos de semeaduras e colheita. Se plantarmos jejum, amorteceremos a nossa carne e fortaleceremos o nosso espírito. Ficaremos mais sensíveis a Deus. Plantamos o jejum. Se plantarmos a oração, colheremos comunhão com Deus. Se desejarmos ser abençoados, temos que abençoar alguém. Olha isso, querido. A semente produz segundo a sua espécie. Devemos semear sementes certas. Então, o que você está fazendo? Eu estou jejuando. Só um minutinho, gente. Essa renite, só Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu estou jejuando pela vida do meu esposo, do meu filho, de um amigo, de uma situação. Ok. Então, o que você vai colher? Né? Você vai ficar mais sensível a Deus. Né? Deus vai falar contigo. Deus fica mais sensível às coisas do Senhor. Se você planta oração, você colhe comunhão. Eu tenho comunhão, Deus, eu começar a ter comunhão com Deus. Né? Então, eu quero ser mais bem aceito pela minha família, eu quero ser melhor para minha. Então, eu vou começar a orar. Então, eu estou plantando oração. Então, eu vou colher comunhão, vou colher essa comunhão, ok? Aí, se eu quero ser abençoado, eu tenho que abençoar alguém. Você já ouviu isso muitas vezes? Alguém vem te abençoar de alguma forma, ou com algum valor, ou com um presente, eu não sei, alguma coisa, alguém quis abençoar a sua vida. Aí você fala, não, imagina, capaz, não precisa. Querido, sempre que alguém vier abençoar a sua vida, aprenda isso, receba isso. William, mas eu tenho vergonha, isso é chato. Não, porque se você não recebe essa bênção, essa oferta que alguém quer abençoar a tua vida, você está retendo, segurando a bênção do seu amigo, do seu companheiro, de quem está te abençoando, sabia disso? Eu já passei por muitas experiências que alguém chegou na minha vida, William, quero abençoar a tua vida financeira, com N coisas, já fui muito abençoado por N coisas na minha vida, né? Só que assim, às vezes eu até fico constrangido, nossa, mas... Só que eu me lembro que a palavra diz, eu não posso negar, eu não posso deixar de receber, porque senão eu impeço a bênção do meu querido, da minha querida que está querendo abençoar a minha vida. Olha aí. Então eu sou responsável. Então se está chegando uma oferta na tua vida, se você está querendo abençoar a vida de alguém, faça isso, que isso vai vir em proporção para ti. Né? Então eu já ouvi pessoas que me abençoaram, que depois você mulher, nossa, você não sabe o que Deus fez na minha vida por conta da oferta que eu semeei na tua vida. Seja ela financeira, seja ela em serviço, enfim, de qualquer forma. Eu falei, nossa, que bênção. Então a gente não pode reter a oferta do nosso irmão, da nossa irmã. A gente tem que estar ligado nisso, entendeu, queridos? Então isso aí é uma das coisas que acontece quando você semeia. E aí diz o seguinte,
há um tempo entre semeadura e ceifa. Então, não vou, eu vou semear hoje e vou colher amanhã, não. Há um tempo, né? E a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, 26 ao 29, ela é bem clara sobre isso. Devemos perseverar em plantar boas sementes, Eclesiastes 11, 6. Então, sempre boas sementes. Gente, você já ouviu o ditado que quem planta chuva colhe tempestade, quem planta vento colhe tempestade, não é isso que o ditado fala? É a mesma coisa, queridos, é um ditado que acaba sendo porque assim, se eu quero plantar, eu tenho que plantar coisa boa, né? Eu vou plantar oração, vou plantar jejum, vou abençoar pessoas, vou falar bem, por quê? Para mim colher bênção sobre esses assuntos, hein? Sobre a minha vida. Não tem como eu plantar alguma coisa e ficar esperando que venha outra. Tem como eu plantar feijão e esperar que venha batata. É simples assim, entendeu? Então a gente precisa entender esse princípio. Devemos arrancar as sementes ruins antes que elas germinem. Olha só, né? Arrancar a semente ruim. Se você quer alguma coisa que não vai frutificar, se é alguma coisa que vai impactar negativamente a vida de alguém, o negócio, enfim, não faça. Tire, retire. Mas eu tinha que... Não faça. Não vou fazer, né? Retire a semente ruim para que ela não germine, ok? E a gente vai finalizar aqui sobre as primícias. Honra ao Senhor com os teus bens e as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, fala sobre esse versículo. A concordância de Strong diz que a palavra grega, primeiro nesse versículo, é próton, e significa primeiro em tempo ou lugar, enquanto sucessão de coisas ou pessoas. Primeira em posição, primeira influência, em honra, em chefe principal. Jesus nos ensina a honrar a Deus, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Dar a primícia é honrar a Deus, né? Ao pedir os primeiros frutos, o desejo de Deus é de ser distinguido no coração de seus filhos. A entrega das primícias é uma forma de honrar ao Senhor com o seu melhor. A primeira parte é demonstrar que o lugar especial que Ele ocupa em nossas vidas, né? Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. Olha isso, queridos. Então, assim, eu não sei se você já é da embaixada há algum tempo, como eu, por exemplo, você já viu que todo ano, no início do ano, primeiro dia do ano, o que nós temos na nossa igreja? A Santa Ceia das Primícias, né? Mas, Williams, por que a Santa Ceia das Primícias? Porque é dar o nosso primeiro dia do ano, o nosso primeiro dia do ano, a nossa primeira adoração ao Senhor, entregar a nossa vida no primeiro dia do ano, para que o Senhor ele venha abençoar o restante do nosso ano. Você está entendendo? Então, dá o nosso primeiro, né? A nossa primeira oferta, o nosso primeiro dia. Então, dá a nossa primícia, né? Mostrar que, não, Senhor, tudo, eu vou começar fazendo para Ti, semeando para Ti, abençoando, fazendo tudo, dando ao Senhor a minha melhor parte, né? Dia primeiro, ano novo, nossa, tô com a minha família. Então, faça isso. Se isso é um sacrifício para você, né? No próximo ano, se nós tivermos essa oportunidade, eu acredito que sim, faça isso, né? Mas não só no dia primeiro, né? Faça isso sempre na tua vida. Eu tenho... conheço pessoas que sempre que ela entrou em algum emprego novo, olha, eu estou tirando meu primeiro salário, tirei o meu dízimo, o restante eu estou ofertando como primícia ao Senhor, para que Ele continue abençoando o restante do meu trabalho. Então, assim, são votos que essas pessoas fazem, né, de primícias, para que elas sejam bem-sucedidas. E, William, mas isso acontece, dá certo? Claro, querido. Deus conhece teu coração, Deus sabe por que você está fazendo aquele voto. Tão dá certo que a pessoa é abençoada de uma maneira que, como que essa pessoa... Queridos, Deus conhece o coração, ela sabe que ali foi plantado alguma coisa diferente. Então, o que foi semeado ali por primeiro, o que foi entregue por primeiro, mesmo sendo até um sacrifício para aquela pessoa, né, Deus está honrando. Amém? As primícias no Antigo Testamento, Caim e Abel. Os princípios das primícias estão presentes na Bíblia desde a primeira oferta relatada em Gênesis 4, do capítulo 4, 3 ao 5. O problema de Caim não foi trazer dos frutos da terra ao invés de um cordeiro, como muitos pensam. A lei das primícias consistia em cada um trazer a primeira parte do fruto do seu trabalho. Então, se Abel era pastor de ovelhas, traria primícias do rebanho. Sendo Caim lavrador, ele traria a terra, né? Em uma das ofertas de frutos de terra, porém dos primeiros frutos, e não como diz o versículo acima, no fim de uns tempos ou cabo de dias, depois de ter usufruído da primeira parte. Por isso o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Olha isso, querido, como não aceita isso até hoje de nós. Se Caim não soubesse a forma correta de oferecer algo ao Senhor, não poderia ser culpado, mas ele sabia a forma correta. Vemos isso no versículo 5, do capítulo 7. O Senhor falou que Caim sabia que se procedesse bem, seria aceito, que se procedesse mal, o pecado estaria à sua porta. Abel procedeu bem ao colocar
ao Senhor o primeiro lugar e trazer ele suas primícias, enquanto Caim procedeu mal, deixar Deus por último e para o fim. Né? Então, assim, queridos, isso vem lá do início, você está entendendo? Isso é uma ordenança lá do comecinho. Deus falou com Caim e Abel, né? Abel fez e Caim não fez. Então, Caim, o que aconteceu com Caim? Ele não teve o êxito que Abel teve. A gente sabe o que a história diz sobre isso, na verdade. Abraão, em toda a Bíblia, vemos que Deus se movendo por princípios como Abraão não foi diferente. Embora ele tenha dado o filho da promessa, Deus pediu a Abraão as primícias da sua descendência, de seu filho Isaque. Então, e a história conta, você já conhece que Abraão levou seu filho até o altar, né, e quando Abraão ia sacrificar, né, imagine, um pai ia sacrificar o filho porque o Senhor pediu. Era o primeiro filho. Não, Senhor, mas demorou tanto para isso acontecer na minha vida, foi uma promessa tua, agora tu tá pedindo. Imagina na cabeça, mas a fidelidade de Abraão foi maior, queridos. Ele levou o seu filho, ele amarrou o seu filho, e quando ele foi sacrificar, né, um cordeiro apareceu, o Senhor proveu o cordeiro na vida dele. Então, assim, o que é isso? É confiança. Abraão confiou no Senhor, entregou tudo ao Senhor, a sua primícia, que era o seu primeiro filho, o seu tudo, sabe? Então, assim, são histórias que, se a gente para analisar, para ler ali na palavra de Deus, você fica, meu Deus, mas como pôde, né? É Deus mostrando que Ele é Deus em todas as coisas, querido, sabe? Às vezes a gente não confia, às vezes a gente deixa isso, mas não, confie no Senhor, sabe? Entregue ao Senhor e confie nele, né? Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se você está plantando semente boa, se você está... Deus vai trazer uma grande colheita sobre a tua vida. Amém? E aqui, para finalizar, fala sobre Moisés e os israelitas, né? A gente está quase finalizando. A bênção na descendência de Abraão, por causa da sua atitude, manifesta quando Moisés vai libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. Depois de 9 pragas e o coração de Faraó ainda permanecer endurecido, como você já conhece, e resistente a libertar o povo, Deus manda o Senhor um recado a Faraó, né? Dar as primícias. Israel não era apenas o povo de Deus, mas o seu primogênito, fruto da consagração das primícias de Abraão, e por isso o juízo de Deus veio sobre os primogênitos egípcios, né? Ou sobre as suas primícias, como relatam nos textos abaixo. Daí tem Salmos, aí você deve ter as referências aí, 878, 51 e Salmo 105, 36. Dar a Deus as primícias traz bênção sobre o homem, da mesma forma que honrá-lo com as primícias, traz juízos. Em Êxodo 13, do 1 ao 2, Deus pede aos israelitas que consagrem todo primogênito a ele. E do versículo 11 a 16 o Senhor explica a razão disso, que diz o seguinte: o Senhor com mão forte nos tirou da casa de servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó por não deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém todo primogênito dos meus filhos eu resgato, disse o Senhor a Moisés. Consagra-me todo primogênito, tudo que abre a madre da sua mãe, entre filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu, né? E o Senhor deu aquela ordenança ali para aquele povo, e a gente sabe que o anjo da morte passou, né? E aqueles que tinham, né, no umbral das portas daquela marca, o Senhor preservou, conforme a sua palavra, né? Contudo, o Faraó, endurecido ainda com o povo, né, que aconteceu, morreu esses primogênitos, não só os primogênitos das pessoas, de todas as famílias, né, mas também dos animais. Então, assim, queridos, é algo muito forte isso, né, quando fala que quando ele não honra com as primícias, né? Naquele tempo, quando ele não honrou com as primícias, eles tiveram essa consequência. Isso é algo muito forte. Se você parar para ler e analisar, nossa, Williams, Deus foi uma ordenança de Deus, foi falando, sabe? Mas, como você sabe a história, Faraó sempre com o coração endurecido. Então, teve que acontecer tudo isso para que Faraó, né, deixasse o povo ir. Você já sabe a história, seguiu Moisés com o povo e acabou, né, que no final, né, teve essa derrota. A conquista das cidades. O não cumprimento da lei da primícia também foi a causa da derrota de Israel quando foram conquistar a cidade de Ai. A primeira cidade a ser conquistada na terra de Canaã, Jericó, o segundo e o princípio das primícias. O despojo da guerra não era deles, e sim do Senhor. Só que os israelitas, gente, presta atenção nessa história, tinham direito de se apropriarem de qualquer coisa em Jericó. Os tesouros deveriam ir para o templo e as demais coisas deveriam ser destruídas. Essa foi a ordenança. Não por serem malditas em si mesmas, mas por serem designadas para destruição. Ou seja, se alguém as possuísse, quebrando assim o princípio das primícias, atraía maldição para si. Então Deus especificou que queria que fosse dedicado a ele, que fosse destruído, né? Quando isso aconteceu, o Senhor disse, eles ganharam a batalha lá em Jericó.
Beleza. E quando foram para e por que eles não tiveram sucesso? Porque o Senhor tinha aplicado uma ordenança, que seria as primícias, e eles não cumpriram, né? Quando algo é santificado ao Senhor, todo o resto será. Mas quando se rouba de Deus nas primícias, perde-se a bênção no restante. E assim aconteceu com Israel. Eles foram derrotados na próxima batalha, que foi em Ai, né? E qual que é a conclusão de tudo isso? Quando a questão é dízimo, oferta e primícia, vê-se que o assunto é desgastado. Pode ver que essa aula até está um pouco maior do que as outras, você vai reparar nisso. E que geralmente é visto pelos cristãos como meio de explorar a fé do mais simples. Mas Paulo escreveu uma carta ao povo de Corinto que diz, estamos finalizando, preste atenção, queridos. O que Paulo escreveu na carta? Diz o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois lhe é loucura e jamais poderá entendê-la. 1 Coríntios 2:14. É por isso que você sempre vai ser questionado, mas o dízimo vai estar ajudando a igreja, fica enchendo aí a conta bancária de fulano, de ciclano, de pastores, de bispos. Querido, sempre haverá alguém falando mal sobre isso, né? Paulo já dizia, né, que o homem natural ele não entende, pois isso para ele é loucura, mas nós sabemos, porque nós entendemos, o Senhor nos deu essa revelação da palavra, né? Por que nós devemos ser ofertantes, dizimistas, porque nós devemos retirar, né, dar a nossa primícia, ok? Mais um texto diz o seguinte: as dificuldades em dizimar e ofertar surgem principalmente porque o crente ainda não consegue enxergar com os olhos do Espírito a vontade de Deus para a sua vida e não consegue compreender a lei da fidelidade. Além disso, muitas pessoas procuram versículos bíblicos para dispensá-las da obrigação de semear. A ordem é, presta atenção: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Lucas 6:38. Outras pessoas acham que é pecado semear e esperar algo em troca. Isso é mentira do diabo. Todo agricultor semeia esperando a melhor colheita. Você deve semear o melhor, onde você sabe que terá o melhor rendimento, 30, 60 até 100 por um. Amém? Essa lei é tão poderosa que o propósito de Deus semeou seu único filho para que ele colhesse você e eu. Deus teve que ver o sofrimento do seu filho para que pudesse colher a humanidade. A Bíblia diz que Deus dá a semente ao que semeia. Ele mesmo faz germinar e também ele aumenta a nossa semente. Que o Senhor encontre em nós a alegria em dar com o coração grato ao receber. Queridos, finalizando isso, você pode entender que mais do que qualquer um, o Senhor fez por nós, né? Ele semeou o seu filho. Ele entregou para ele poder colher a humanidade, né? Então foi um preço caro, queridos, um preço alto que eu e você jamais poderíamos ter pago. Sabe, se não fosse Deus, né, semear o seu filho para morrer por nós não estaríamos aqui. Mas ele mesmo assim fez. Agora eu te pergunto, eu sou pai, a maioria de vocês pode ser que seja também. Você teria coragem de entregar o seu filho para um mundo tão pecaminoso? Sabe, você que teria coragem de entregar algo tão precioso, que é o seu filho, a sua filha, para uma geração tão perversa? Sabe, então se você parar só um pouquinho para pensar, você vai ver que o que nós fazemos não é nada mais justo, assim, sabe? Não é nada mais... É o mínimo que nós podemos fazer. É ser fiéis ao Senhor. Ele fez tudo por nós, querido. Fez tudo por mim, por você, pela sua casa, pela sua família. Nós estamos em pé, sabe? Nós estamos caminhando. O Senhor está nos dando... podemos ouvir, podemos ver, falar, sabe? Muitos de nós temos um trabalho, uma família, sabe? Estamos protegidos pelo Senhor. Então, assim, querido, que nesse dia você entenda, né? Que tanto o dízimo, quanto a oferta, quanto a primícia são ordenanças do Senhor para nossas vidas, para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que nós somos fazer na nossa vida. Amém? Que o Senhor ele possa continuar ministrando essa palavra no teu coração, né? Que você possa fazer o que a palavra diz. Não, eu não sou, mas eu vou começar a partir de agora a dizimar, a dar minha oferta, a dar minhas primícias, né? Farei isso conforme eu aprendi nessa aula. Então faça, querido. Faça uma prova com o Senhor. Eu tenho certeza que Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Quero orar com você. Pai, nós queremos finalizar essa aula, Senhor.
esse tempo tão precioso, ó Deus, onde nós falamos de um assunto que é visto como polêmico, um assunto que é visto como pesado, mas não, Senhor, nós somos cristãos, nós estamos com o nosso coração aberto, com nossos ouvidos atentos o que Teu Espírito diz para nós, ó Pai, nesse dia. Pai, que nós possamos entender esse conceito, que nós possamos aplicar, ó Pai, sobre a nossa vida, essa ordenança, Pai. E Deus, que esses frutos venham, Senhor, de uma maneira estrondosa aparecer sobre a nossa vida, que nós possamos ver, ó Pai, os Teus milagres, as Suas promessas se cumprindo na nossa casa, na nossa família, Senhor, naquilo que nós semeamos, que essa colheita venha de uma maneira sobrenatural sobre a vida do Teu filho e da Tua filha, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos um tempo de frutificação e uma colheita abundante sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar até aqui, né? Dá um okzinho lá, um joinha. Se você tiver alguma dúvida, nos pergunte. Que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra e continuar ministrando no teu coração. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus.